Já estamos de volta, quero receber agora com muito carinho a doutora Daniela Leal. Ela é médica, especialista em pele, autora do livro Manual da Beleza. Muito obrigada, doutora Daniela, mais uma vez pela presença. É sempre um prazer estar aqui com Prazer vocês. tê-la aqui mais uma vez, estava com saudades. Que bom. Doutora, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre as manchas de pele, elas merecem aí a nossa atenção. Sem dúvida. E é importante, gente, inclusive que vocês saibam, logo, logo começa o inverno. E durante o inverno, né, especialmente, é uma das épocas do ano que a gente deve aproveitar para fazer esses tratamentos de pele. Exato. Exatamente pela pouca incidência aí do sol e a própria temperatura, né? Ao sol. O calor, né, o ar abafado já é uma coisa que atrapalha para você se recuperar, para você ficar mais confortável. Quando a gente fala em manchas de pele, existem muitos tipos de manchas, mas geralmente, doutora, como que a gente pode classificá-las? Essa classificação, na verdade, Tati, ela é bem abrangente, né? As mais comuns. Se a gente for pensar assim, tem até alguns tipos de névoa que a gente chama de pinta, que são genéticas que a gente olha e acha que é uma mancha, né? Mas isso não é a maioria, né? As três principais manchas que a gente costuma encontrar em consultório e que as pessoas comentam com a gente é uma mancha que chama melasma, né? Que é uma mancha que dá muito mais em mulher, mais pós-adolescência, que vem com o uso de anticoncepcional, com a exposição crônica ao sol, com abuso mesmo até de produtos químicos no rosto, muito peeling, muito ácido, isso pode manchar, induzir, né, a esse tipo de mancha, e é uma mancha crônica, de difícil tratamento, a gente passa a vida controlando, né? O anticoncepcional também pode provocar o aparecimento das manchas? Pode, na verdade, alterações hormonais podem provocar, exatamente, anticoncepcional é uma delas, né, porque é hormônio, mas gestação, às vezes menopausa, né, e tem muito de componente familiar também, essa coisa da miscigenação da pele do brasileiro. Né? Que a gente tem de tudo um pouco, eu brinco, a nossa pele geneticamente ela não sabe muito quem ela é, porque a gente 4 gerações para trás que você tem índio, português, espanhol, italiano, negro, tem de tudo. Então geneticamente isso faz da gente uma pele que a gente não pode esperar muito aquela resposta de livro, né? Então, vai para o sol. O que a gente tem no livro? A loira de olho claro ela mancha pouco, a morena mancha mais, né? Isso na brasileira não funciona, né? Porque você pega a loira de olho claro, 4 gerações para trás, você vai achar um negro na família dela, né? Então, essa miscigenação toda faz com que a gente tenha que ter muito cuidado para conduzir uma pele brasileira. Não é simples assim, né? Doutora, e a mancha a gente não consegue depois retirá-la 100%. Eu consigo, com alguns tratamentos, minimizar aquela aparência. Mas existe já alguma possibilidade da gente tirar 100% de alguma mancha? De alguma mancha, sim. O melasma é muito difícil. Melasma, então, geralmente são essas manchas de gravidez, hormonal. Exato, né? Que tem essa coisa do familiar também. Então, essa predisposição, a questão da genética. Perfeito. E aí, qual tipo de mancha, então, que a gente consegue esse resultado de 100%? As manchas que a gente chama de mancha senil, né? Que são aquelas manchas, uma forma mais fácil da gente identificar, que dá na mão, no dorso da mão, de pessoa de meia idade para frente, que dá no rosto, são umas manchas mais pontuais. O melasma, ele é mais espalhado, ele é uma mancha mais espalhada. As melanoses solares, que a gente chama, ou essas manchas senis, elas são mais bem delimitadas, aquela mancha mais redonda, que você sabe exatamente onde ela está. Essas manchinhas menores, desenhadinhas, essas eu consigo... Você tem mais chance de tratar, eliminar. Você pode eliminar. Interessante. Né? E essas são as manchas de sol ou não? São um dos tipos das manchas de sol, tá? Que tem, tanto que se você olhar, onde é que você vê? Em áreas expostas ao sol. Você vê em dorso de mão, você vê em face, você vê no colo, mas você não vê no abdômen, você não vê na coxa, né? A incidência delas em áreas onde você se expôs menos ao sol é muito menor, né? Orelha costuma dar bastante, principalmente de homem, né? Porque cabelo curto, então não protege do sol, expõe muito. E aí, no caso, então, dessas manchas, principalmente essas causadas pelo excesso de exposição ao sol, quais são as opções de tratamento que eu tenho, inclusive, então, para conseguir tirá-las 100% da minha bani-las, pele? né? Que a gente não gosta de mancha.
A gente tem um leque de tratamentos que são efetivos, né? Para a gente escolher um tratamento, a gente precisa pensar, inclusive, no tipo de vida que aquela pessoa tem. Porque se ela tem tempo para se afastar da rotina dela, você pode optar por um tratamento mais agressivo, onde ela precisa ficar em casa, escondida, né? Se é uma pessoa que trabalha todo dia, que não pode se ausentar, que fica no trânsito levando e buscando o filho, quer dizer, ela vai se expor ao sol, no carro, Aí né? outro tratamento. Você tem que optar por um tratamento mais leve, que seja adequado ao perfil daquela pessoa. Então, você pode, desde peelings, daqueles peelings mais leves, que a gente chama de superficial, que são aqueles que descamam igual praia, quer dizer, uma descamação leve, até os tratamentos em casa mesmo, com cremes que têm potencial de clarear, você pode fazer. Você tem alguns peelings que você pode usar mais profundos, mas você pode usar só em cima da mancha. Você não precisa fazer. O peeling é um ácido que a gente aplica na pele? Exatamente. O peeling ele é um líquido, né? Ele pode ser numa forma de creme também, mas que tem uma substância que vai penetrar na pele até uma determinada profundidade que a gente que regula. Tá. E essa profundidade que ele penetra, ele é capaz de eliminar essa mancha quando ele sair, porque todo peeling ele vai formar uma casquinha. Então, quando essa casquinha sair, a pele que vem embaixo, novinha, que vem recuperando, vem sem a mancha. Ah, porque daí esse peeling vai formar a casquinha, quando a casquinha sai, ela leva com ela aquela mancha. Exatamente. A pele que regenerou da casquinha, ela regenera sem a mancha. Né? Então, a gente pode fazer isso numa pessoa que tem mais idade, que tem várias manchinhas dessa. Às vezes, é melhor você fazer um peeling desse no rosto todo do que você fazer 50 pontinhos só em cima da mancha, né? Só que esse peeling que você faz já mais profundo no rosto todo, ele demanda uns dias de recuperação, ele é dolorido, então você tem que escolher bem, conversar muito com a pessoa para que ela entenda pelo que ela vai passar, para ela ver se ela topa ou não passar por aquilo. Por causa desses cuidados pós-peeling. Que na verdade tem aquele, então, mais fraco, entre aspas, né? Na verdade, assim, aquele que a pessoa pode usar em casa, que ela vai poder, de repente, então, sair para buscar um filho na escola. E tem aquele peeling que ela vai precisar ficar ali alguns dias na casa dela, sem se expor ao sol. Nenhuma exposição ao sol, porque imagine como se fosse um machucado controlado, né? A gente vai fazer uma casca no rosto todo da pessoa. Essa casca vai cair e vai trazer uma pele nova. Até essa pele nova chegar e essa pessoa ter condição de passar um filtro solar, ela tem que ficar em casa. Isso 4, 5 dias. Muitas noivas também devem procurar, né, doutora, para cuidar da pele do rosto. E aí é esse mesmo peeling. Na verdade, são variações de peeling que a gente tem, São variações. Né? Tanto a pessoa de mais idade que quer tirar a manchinha da mão, ou de repente uma noiva que quer... Para um caso de uma pessoa mais jovem, esse peeling não é nunca a nossa primeira opção. Ele não costuma ser a nossa primeira opção, porque ele é um peeling mais agressivo. E ele é um peeling muito rejuvenescedor também, além de tratar a mancha. Né? Então, não é uma indicação para uma pessoa aí dos seus 20 a 35 anos. Nesse caso, então, desse público mais novo, quais são as opções? Os peelings superficiais, né? Os lasers também, tem muito laser que não tira você da rotina. Então, você faz o laser, você às vezes já sai do consultório com um filtro solar que tem cor de base, você vai embora, você pode trabalhar. Né? Que é o que a gente chama, na verdade, de luz pulsada. Né? Daí, então, já é um equipamento que um tem aparelho, ali o laser, o aparelho, e a gente... Você dispara, você vai disparando no rosto. Eu brinco com um paciente que parece um flash de máquina fotográfica a cada disparo. Então, ele dói muito pouco, ele é chato, assim, ele é desconfortável por causa da luz. Você põe um óculos e mesmo com o óculos a pessoa enxerga como se fosse um flash de máquina fotográfica, por disparo. Mas muito pouco dolorido, bem tolerável. E o que acontece? Aonde tem a mancha, ficam casquinhas finas em cima. Que é uma coisa que você tolera muito bem com uma base, com um protetor solar. Com a maquiagem você disfarça. Completamente, e você não sai da rotina. Né? E resolve. Às vezes, uma sessão, dependendo da mancha, já é suficiente. Olha que bom. Normalmente, 3 sessões você faz e você consegue eliminar. E esse tipo de tratamento você faz face, você faz colo, você faz dorso de mão. Né? Então, ele é muito versátil. Um intervalo? Você comentou, né? Algumas pessoas na primeira sessão percebem, geralmente em 3 sessões você já consegue aquele resultado esperado. E aí qual que é o intervalo entre uma sessão e outra? Normalmente mensal, porque a troca da pele é mensal. Né? A pele ela se renova a cada 28 dias.
Então, normalmente, a gente pede uma sessão por mês, porque além também do aparelho tratar a mancha, ele também trata, ele rejuvenesce, ele fecha poro, ele melhora aquele aspecto avermelhado do rosto. Então, todo esse benefício, se você faz mensal, você agrega benefício para aquele paciente. Perfeito. Então, nesses casos, são aquelas manchas, na maioria delas, causada pela grande exposição, né, ao sol. Ao sol. E naquele outro caso, então, para aquele outro grupo de pessoas que, de repente, tem aquelas manchas que apareceram durante uma gestação, né, ou essa questão hormonal, às vezes vem desde a adolescência. Exatamente. Nesses casos, eu não vou conseguir tratar, resolver 100% o problema. Mas o que eu tenho hoje de opção para melhorar aquela aparência, né? Minimizar aquela mancha, doutora? São tratamentos difíceis no seguinte sentido, você precisa muito da ajuda do paciente, né? Porque eu brinco muito, eu falo, olha, o gatilho da mancha é o sol. Então, antes da gente pensar em clarear, a gente tem que pensar em proteger do sol. Que é o protetor. Que é o protetor solar muito bem aplicado, em grande quantidade. Ele tem que ter um tom de base nesse caso, no caso das manchas tipo melasma, né? E isso tudo gera uma adequação do cotidiano da pessoa. Ela tem que entender que do lado da escova de dente dela vai ter o filtro solar. Doutora, e infelizmente, eu acho que é meio cultural, né? O brasileiro, por mais que a gente tenha praias lindíssimas, é muito difícil as pessoas se habituarem a passar o protetor. Como você comentou, escovou o dente, passa protetor. E às vezes as pessoas até passam a ter esse costume, mas quando elas já são adultas. Exato. E na verdade essas manchas, pelo que eu entendi da nossa conversa, desde a infância a exposição já vai acumulando ali, né? Na verdade, esse é o grande problema das manchas e também dos cânceres de pele. Que o que mais agrava os fatores de risco maiores, tanto para mancha quanto para câncer de pele, é o sol que você tomou na sua infância. E, principalmente, é aquele sol intermitente, aquele sol das férias, que você vai, fica vermelho, descasca, faz até bolinha, queima em cima. Fica o dia inteiro na praia, o dia inteiro na piscina. Aí volta às aulas, você fica lá 4 meses sem sol. É diferente do sol do carteiro, que todo dia ele se expõe ao sol. Né? Então o sol intermitente, do carteiro, entre aspas, ele é melhor do que aquele sol da pessoa que numas férias abusa, fica toda vermelha, machucada do sol, às vezes até fica desidratada, né, pela grande exposição. Depois ela fica 4, 5 meses e aí vai viajar de novo, fica ali mais 2, 3 semanas com grandes exposições. Esse tipo de exposição, ela induz a mais risco do que aquela exposição cotidiana, do pedreiro, do carteiro, da pessoa que está ali. Sem dúvida. E aí a orientação, as mães que nos acompanham, já criar esse hábito nas crianças, então, de usar o protetor. Exatamente. Né? O que é que a gente orienta? Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda isso. A partir dos 10 anos de idade, filtro solar diariamente, né? Nas áreas expostas. Porque a criança, ela está no recreio, ela vai para o sol, né? Ela vai para a casa de um amiguinho, ela vai para a piscina, ela quer pular na piscina, ela não quer esperar o tempo do filtro solar. Né? Então, a gente tem sim, a indicação é a partir dos 10 anos de idade, filtro solar uso diário. E criança menor do que isso, nas exposições que a gente chama de intermitente, essas que piscina de fim de semana, férias no sol, se você puder, o que você puder usar de filtro solar, não só o creme, a roupa com filtro solar, o boné com filtro solar, a gente tem hoje no mercado várias marcas que dispõem de roupa e assim, não é nada difícil de usar, porque para as crianças são aquelas blusinhas de surfistinha, que é uma graça. Eles até gostam, adoram, né, tem fantasia para menino, para menina, então eles usam sem problema. E aquilo facilita o trabalho da mãe, porque ela não precisa ficar reaplicando, ele está com a roupa, que tem filtro solar no tecido, e a mãe reaplica só na área exposta. Tem umas que são de surfistinha, de manga comprida, facinho de usar, prático. E protege. E protege. Doutor, e o guarda-sol? Eu vou te perguntar isso porque é muito comum. Ah, Tati, mas eu não retoquei, né? Não reforcei a filtro solar, mas eu fiquei debaixo do guarda-sol, então eu estou protegida. O guarda-sol, ele ajuda a proteger ou não, doutor? Ele é um dos fatores, mas assim, ele não serve. Porque o que acontece? Às vezes com uma família inteira debaixo de um guarda-sol. Um único guarda-sol. Metade do corpo acaba disputando. Não, mas eu protegi, né? Só a cabeça estava na sombra, o resto... O que acontece, na verdade? A gente tem reflexão de radiação solar. Então, você está debaixo, que você esteja sozinho num guarda-sol grande. Você tem a radiação
que bate na areia da praia, por exemplo, ela reflete, ela te atinge na sombra. E tem um outro fator hoje que a gente fala muito da radiação UVA e UVB, mas a gente tem hoje o infravermelho, que é um fator de mancha, que induz a mancha, e é um fator que induz a esse tipo de mancha que a gente falou, melasma, que o que é o infravermelho? É o calor. Então você está ali embaixo do guarda-sol, mas ali está quente para chuchu também. Né? Isso é o infravermelho, então você está sob a ação do infravermelho. É uma falsa sensação de que a gente está protegido, então. Exatamente. É como as nuvens, né? Então, a nuvem, ela barra o infravermelho, então ela barra o calor. Então, você está ali na praia sem aquele desconforto do calor, porque o calor, esse desconforto é que faz você buscar uma sombra. Tá. Né? Então, você está ali na praia sem o desconforto, porque a nuvem barrou essa sensação, mas a radiação UVA está passando, a radiação UVB está passando. Né? Por isso que são radiações, inclusive, outono, inverno, continuar usando o protetor. Exatamente, né? Porque é uma falsa impressão, e aí é o pior, porque aí você se expõe sem filtro, você fala, não está quente hoje. Está nublado. Eu vou correr sem filtro solar porque está nublado. Né? Você está se expondo da mesma forma, só não tem a sensação de desconforto do calor, mas a radiação está ali. Muito obrigada, viu, doutora, pelo bate-papo. Então, disponha. Aí, para você que quer melhorar a aparência da sua pele, quer cuidar das suas manchas, aproveite. Geralmente, essa é a época do ano, né? Mais indicada para fazer esses tipos de tratamento. Reverter esses danos, né? E que boa notícia. Alguns danos a gente consegue reverter 100% e outros minimizar. Mas que já é um ganho. Não, já é um ganho. E a gente consegue manter bem. Tem que usar o filtro. Filtro solar. Tem. Obrigada mais uma vez, Daniela Leal participando conosco. Vamos divulgar todos os contatos da nossa convidada. E você que está me assistindo, qualquer orientação, pode entrar em contato direto com ela ou com a nossa produção. A Dani aí, ela participa conosco, sempre trazendo essas orientações para a gente aprender a como cuidar da pele e como nos proteger. A gente falou muito das manchas, mas é importante, ela até citou num determinado momento da entrevista, né? A questão do câncer, o câncer de pele, que infelizmente atinge muitos brasileiros. Então, tem que ter aquela consciência, aquela responsabilidade e aquele esforço, aquela dedicação de todos os dias, céu nublado ou não, passar protetor. Isso. Mamães, nos filhos também, né? Porque essa exposição começa desde a infância. E como você alertou, muitas pessoas que acabam desenvolvendo câncer lá na vida adulta, o problema começou lá na infância. Então, a gente tem que usar e criar esse hábito. Protetor solar todo dia. Escovou o dente de manhã, passou protetor. Exatamente. Tem que ser regrinha, não tem jeito. Se você quer se proteger, quer prevenir manchas, ou mesmo quem tem, depois você vai melhorar a aparência, você tem que continuar cuidando, né? Fazer a manutenção. E o protetor solar, gente, indiscutivelmente, ele é importantíssimo, obrigatório. Obrigada mais uma vez. Intervalo e na sequência a gente volta com dica de arte para finalizar o programa desta terça-feira. Continue conosco.